nas escolas, eu vou nas feiras, eu também chorei na escola. É a história de uma menina que ela chegava na porta da escola, ela chorava muito, que ela tinha medo da mãe dela não ir buscá-la na escola. Mas quando eu coloco ali, que todo mundo olha, os adultos também, eu também chorei na escola. Nossa, eu também chorei na escola. Aí eu sempre pergunto, por que você chorou na escola? Todo mundo tem uma história. Acho que ninguém passa ileso, né? Ninguém passa ileso. Eu também chorei na escola. Por quê? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, ao Bal Talks. Essa é mais uma iniciativa do Colégio Bal. E hoje nós vamos tratar de um tema mais leve, um tema tão gostoso de se falar, né, Leandro? É a primeira vez que a gente traz um escritor aqui no nosso podcast. Escritora e musicista. Então, ela é uma profissional versátil. Vocês vão ver que ela é muito mais do que isso. Ela não para. Comecei a ver a lista dela aqui e falei, o que você não faz? São muitos talentos, então sejam bem-vindos. Já aproveita para curtir, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais. Se você é novo aqui no YouTube, já se inscreve também. Deixe sugestões de outros assuntos. E se você estiver vendo esse episódio, os cortes pelo Instagram, também deixe os comentários e assuntos que vocês querem ver aqui no podcast. Então, bem-vinda, Carol, novamente aqui no podcast. Hello. Diretora pedagógica aqui do Colégio Bal. E seja bem-vinda ao Cideia, aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, né? E de vocês terem me convidado. Para mim é uma honra muito grande atender esse convite. Prazer é nosso. O Cideia Miguel é uma grande coincidência, né? Nós já nos conhecemos há bastante tempo. Verdade. Estávamos há 6 anos praticamente sem nos ver. 6 anos. E nos encontramos aqui, né? Nesse contexto diferente, né? Um contexto diferente, né? O Leandro é o meu fotógrafo e estamos nos encontrando agora para esse podcast numa missão tão bacana, tão interessante, transmitir para vocês algo que é bom para nós e para vocês também. Com certeza. E falar sobre os assuntos que você vai trazer hoje nesse ambiente escolar, Sim. mas também para a vida, né? Todo mundo que já passou por bullying, por algum tipo de discriminação, preconceito, a Alcideia vai trazer para vocês. Ela é escritora, já escreveu mais de 13 livros, né? Fora toda a carreira que ela tem, né? Como atriz, enfim, né? Musicista. Então, ela é uma profissional totalmente versátil nessa ideia. Sim. E você conseguiu quebrar várias barreiras durante a sua carreira. E eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Alcideia Miguel, para a gente poder depois migrar para esse assunto escolar. Ok. Eu sou Alcideia Miguel, mulher preta. Estou trajando aqui um vestido preto, listradinho. E estou com um brinco azul de argola e cabelo meio trançado, né? Com um coque meio solto e sorrindo aqui para vocês. E moro na cidade de Santo André, em São Paulo. Sou casada com o Moacir, tenho 3 filhos, 2 netas. Dei aula no colégio por 31 anos. Nossa. Trabalhei desde o maternal até o ensino médio, lecionando artes e música, porque eu sou formada em artes e música. E daí começou, né, o meu interesse por pessoas, o meu interesse por escrever. Sempre gostei de música, porque meus pais já eram músicos. Desde que eu nasci, meus pais eram professores e músicos. Então, sempre gostei de música. E sempre gostei de escrever peças de teatro, por isso sou atriz, né? Tem uma propaganda que está veiculando na Globo sobre jornalismo, que eu estou atuando, e também estou atuando numa propaganda internacional, que está veiculando no Canadá, Estados Unidos, México e Chile. E sobre vacinas contra a herpes, essa propaganda que está no exterior. E também tenho o meu trabalho nas plataformas digitais, trabalho de música. E na literatura eu participo de mais de 48 antologias no Brasil, Argentina, Itália e Portugal. E livros solos eu tenho 13 e mais 2 no Prelo. Só isso, né? Só isso. Tranquilo.
Precisa de uns 10 podcasts. Será que a gente está bem acompanhado hoje, né? Eu gosto muito de escrever para as crianças e para os adultos também. Legal. E trazendo para esse ambiente que você falou de crianças e adultos, Sim. como que você chegou a essa comunicação para as crianças? Qual que foi a motivação? A minha motivação foi a sala de aula mesmo, né? Na sala de aula eu via que tinha muita discriminação. Discriminação em todos os assuntos, né? Entrava um aluno gordo na sala, todo mundo queria discriminar porque ele era mais gordo. Tinha um muito magro, todo mundo discriminava porque ele era muito magro. Tinha um muito alto, ele era discriminado. Muito baixo, ele era discriminado. Muito preto, ele era discriminado. Muito branco, o japonês, o nordestino, todos, né? Eu sempre trabalhei em escola particular. Então, aqueles que usavam roupa de marca, estava tudo bem. Quem não tinha um tênis de marca também era discriminado. Então, isso me incomodava muito, porque quando eu era criança, eu fui muito discriminada. Por ser preta, por ser muito magra, eu era magérrima, então eu era muito discriminada, colocavam um apelido. E por eu ter o cabelo crespo, né? Os meninos desmanchavam o meu cabelo, minha mãe penteava assim, repartia no meio o meu cabelo, fazia 2 birotinhos, os meninos despenteavam o meu cabelo, quebravam ovo cozido, né, no meu cabelo, porque no recreio, na hora do lanche, davam ovo cozido, então eles jogavam ovo cozido, jogavam biscoito de polvilho no meu cabelo. Eu chorava muito, muito, né? Era muito discriminada. Na hora do intervalo, eu ficava sozinha chorando. E colocavam um apelido também por eu ser magra. Então, eu só chorava na escola. Eu repeti o 4º ano do primário, né, do ensino fundamental, porque eu só chorava, eu não aprendia. Isso tudo em razão do que você sofreu, Do né? que eu sofria. Trauma. Eu tinha trauma da discriminação, então eu não tinha motivação em aprender. Então, eu repeti de ano, né? Era muito sofrimento. Então, quando eu comecei a dar aula, que eu via tanto bullying, eu falei, gente, eu, como pessoa, eu preciso ajudar. Inicialmente, eu comecei a fazer músicas para ajudar as crianças. Então, eu criava jogos, eu criava músicas, eu levava o violão para a sala de aula, ensinava músicas para cantar com aquelas crianças, né? E ali eu ensinava. E depois eu comecei a escrever histórias e contar histórias, fazer peças de teatro, né? E até que no ano de 2012 eu comecei a editar, né? Editar meus livros com as histórias, né? E o livro mais vendido que eu tenho nas bancas é esse, né? Esse aqui? É. Vou mostrar ali, ó. Mostra. É o sua... Diário dos Meus Crespos Versáteis. E na sua época não existia a palavra bullying, né? Na nossa época. Na né? nossa época, não tinha a palavra bullying. As crianças colocavam apelido em todo mundo. Embora sofrêssemos, ele não tinha essa nomenclatura. A gente tinha. sofria, né? A gente chorava. E tinha mais um problema. A gente chegava em casa chorando e os pais batiam na gente. Por que você está chorando? É porque colocaram o apelido em mim. E não sei, aí os pais ainda batiam na gente Achando porque a gente que estava tinha chorando. provocado Que a gente Muitas tinha vezes. Muitas vezes era assim mesmo. Então, assim, não tinha essa palavra bullying. Ainda bem que hoje tem. Porque a gente pode reivindicar, a gente pode falar com alguém, chamar a coordenação, contar a nossa história. Ser ouvido, né? Ser ouvido. Pode chamar o psicólogo da escola, pode ter uma dinâmica de grupo, pode ser ajudado, né? Na nossa época não tinha. E esse livro, Diário dos Meus Crespos Versáteis, inicialmente conta a minha história, né? Que a Laura sofria esse problema com o cabelo. E aí depois a Laura conta a minha história também, mas depois ela vai tomando um outro rumo, né? Que a Laura falou, mãe, agora quem vai pentear os meus cabelos sou eu. Ela já tinha 12 anos, né? Que foi o que aconteceu comigo. E só que aí foi a minha irmã. Minha irmã falou, eu vou cuidar do seu cabelo, né? E aí a Laura ali, ela fala, eu vou cuidar do meu cabelo.
E aí ela desmancha aquele cabelo que a mãe dela fazia e ela falou: eu vou fazer penteados diferentes. Então ela pesquisa novos penteados e ela começa a pentear, fazer um monte de penteado diferente, né? Inclusive esse que eu estou usando, ela faz, eu aprendi lá no livro, né? E o livro ensina a fazer esse penteado também. Então ela vai fazer vários penteados. Cada dia a Laura faz um penteado, né? E os colegas da escola se sentiram muito motivados em fazer novos penteados e os meninos também. E na história também ela penteia os cabelos de um colega que era cadeirante, né? Ela também inclui os cadeirantes nessa história. Que legal, bonito. né? Lindo De onde vem trabalho, tanta né? inspiração para escrever assim? De olhar a história dos colegas da escola. Aí vem um monte de inspiração. Ou seja, baseado tudo em fatos reais. Tudo em fatos reais. Experiências próprias, Carol, né? e hoje? Ela trouxe uma realidade da nossa época, né? E hoje, como que é, assim, pro fundamental? Que nós só cuidamos da parte do técnico. Sim. E do fundamental ainda tem muita discriminação? É uma coisa mais velada? A gente consegue tratar com mais naturalidade? Como que é visto pelos pais? Eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa privilegiada, né? Que é o que a gente Sim. fala. Sim, nós temos... Eu acho que a gente evoluiu muito, evoluímos, demos passos largos, mas estamos aí muito aquém, né, de fato, do que precisa ser feito em qualquer tipo de situação de discriminação. Sim. Então, aqui na escola, nós trabalhamos muito com a instrução dos alunos, no sentido de ações anti-bullying, né? Trabalhamos muito essa questão racial, qualquer tipo de discriminação, né? Porque a gente sabe, como nós colocamos anteriormente, na nossa época isso acontecia, Sim. né? E era normal, né? E era normal, era bacana. Eu sempre fui uma menina acima do peso. Desde os 9 para 10 anos, sempre fui. Sim. Sempre. Então, eu sofri todas essas dores também, As só que de uma dores. outra forma, Outra forma. né? De uma outra forma. Então, você estava no centro, você acabava passando por chacota, por brincadeira, por brincadeiras de mau gosto, muitas vezes sendo expostas na frente da sala toda, mas era aquilo. É brincadeira, toca e segue. E isso é muito sério que ela falou, né? Porque eu trago hoje, como uma adulta de 40 anos, eu trago dores lá de trás, Sim. que a gente observa que foram construídas lá enquanto eu ainda era criança. Então, hoje em dia, temos muita parte... Aqui na escola, graças a Deus, assim, a gente consegue fazer um trabalho bastante efetivo. Mas se você for observar, você tem que olhar o contexto de família, né? O contexto cultural que a criança está Sim. inserida. É muito mais amplo, né? Mais complexo. Muito. Essa coisa do racismo estrutural, falando Sim. O do velado, né? racismo, o velado. É muito complicado. Então, a gente sempre procura mostrar para o aluno, né, de uma maneira não impositiva, mas como Sim. orientação, né, olha, se coloque no lugar do próximo, entenda a dor do próximo, né, às vezes a gente tem, sim, né, meninas pretas ou meninos Sim. pretos na escola que não passam por aquele processo de não reconhecimento por conta da raça ou do cabelo, né? Eu achava que eu precisava alisar o meu cabelo para ser aceita. Eu agora assumi o meu cabelo, né? Então tem tudo isso, mas o nosso trabalho é bem profundo no sentido de orientação mesmo, Sim. né? De campanhas. Que legal. Eu tenho um livro infantil que eu quero trazê-lo para o lado adulto, que ele chama-se Eu Também Chorei na Escola. E é engraçado. Quando eu coloco esse livro na mesa, que eu vou nas escolas, eu vou nas feiras, eu também chorei na escola. É a história de uma menina que ela chegava na porta da escola, ela chorava muito, que ela tinha medo da mãe dela não ir buscá-la na escola. Mas quando eu coloco ali, que todo mundo olha, os adultos também, eu também chorei na escola. Nossa, eu também chorei na escola. Aí eu sempre pergunto, por que você chorou na escola? Todo mundo tem uma história. Acho que ninguém passa ileso, né? Ninguém passa ileso. Eu também chorei na escola. Por quê? Porque eu era muito pobre. Todo mundo tinha uma história. Todo mundo. É porque eu morava do lado da escola, eu era muito pobre. A minha casa era muito feia. Então, para ir à escola, todo mundo passava em frente à minha casa
e todo mundo jogava pedra na minha casa, que a minha casa era feia. Mas todo mundo tem uma história. É muito interessante. E os meus livros também, de contos, eles também têm... Todos eles têm histórias para gente grande, histórias de sofrimento. Mas, Esse, Cadernos Negros que eu achei Cadernos Negros. sensacional também. Vou colocar aqui. Cadernos Negros. qual que é o contexto desse livro? Esse livro também, todo ano um ano é contos, um ano é poesia. Quando eu escrevo nele contos, eu sempre vou contar uma história real. Que bacana. Uma história real que se passou com alguém que é preto, né? Que a gente tem que sempre falar a história de um preto nesse livro. E esse ano foi poesia. Esse ano eu contei a história de uma mãe solo, mas em forma de poesia. E também falei sobre o vendedor ambulante. Eu falei sobre o vendedor ambulante, o sofrimento dele, do vendedor ambulante. São vários contextos, São né? vários contextos. Várias óticas, né? É. É muito bacana. E as pessoas se identificam, por exemplo, as pessoas pretas vão se identificar, mas e as pessoas que são privilegiadas? Você vê que elas conseguem ter um olhar para o livro, para os contos, né? E fala, meu Deus, eu já pratiquei De racismo, trazer eu isso, quero assim, mudar. Sim, esse livro é muito interessante. Vende muito rápido, ele vai acabar muito rápido. Nós que escrevemos, a gente fica com uma cota de 20 livros. E a editora Quilomboje, eles pegam e vão fazer uma tiragem muito grande, mas esse livro vai acabar muito rápido. Muitos alunos de universidade usam também para estudos de mestrado, para defender tese. Esse livro, o valor dele é R$60, mas ele acaba rápido. A minha cota vai acabar muito rápido também, porque todo mundo quer esse livro. Por ele ser muito famoso, ele é muito usado para debates. Todo mundo quer. Brancos, negros, japoneses, todas as etnias vão comprar esse livro. Porque é um assunto que está muito em pauta, Está né? muito em pauta. Hoje em dia não tem como você não falar, né, do contexto, Sim. do preconceito. E o preconceito, quando a gente fala preconceito de maneira geral, né? Geral. A gente tem, sim, uma estrutura no Brasil que é muito preconceituosa, né? Com o público LGBT, com as pessoas pretas, com pessoas acima do peso, deficientes. Deficientes. Né? A gente tem essa questão também muito aflorada, né? E eu acho que nada mais importante do que a instrução. Sim. Né? E aí eu queria até aproveitar para te fazer uma pergunta. Do ponto de vista de uma escritora, né? De uma pessoa que produz ali, como engajar essas crianças à leitura, né? O que você entende? Porque estamos falando hoje de tudo muito à mão, né? Informação à mão, em tempo real. Antigamente a gente tinha que correr mais atrás da informação, se capacitar, enfim. Mas para você, assim, como é que a gente desperta isso desde pequeno? É uma questão familiar ou não? Como é que é a sua visão em relação a isso? A minha visão, eu acredito muito no estímulo, né? Eu tenho 3 filhos e eu acredito muito que quando a gente estimula a criança desde pequeno, dá muito certo, né? Eu gostava muito de deixar sempre uma atividade para eles lerem um livro. Mesmo que fosse fininho, começar de um livro pequeno, um livro fininho, mesmo que seja... Tem gente que fala, mas ler um gibi? O gibi é um livro. E nele tem muita cultura, tem muita coisa bacana. Então, meus filhos tinham o hábito do gibi. E do gibi... Não, eles começaram pela Palavras Cruzadas, né? Aquele picolézinho, né? E foram estimulados a aprender a ler por aquele picolé, as palavras cruzadas. Depois o gibi. Eram viciados nos gibis. E depois as histórias de gibis, depois os pequenos livros. Quando chegava nas férias, eu falava assim, olha, as férias vocês vão ler pelo menos um livro nas férias. Depois, as outras férias era pelo menos 2 livros cada um. Mas eles amavam ir na biblioteca
Aquela época era biblioteca, né? O Sim. ritual. O de ir ritual. O cheiro do livro. De ir na biblioteca escolher. Que gostoso que era escolher um livro, né? Eu lembro que tinha uma bibliotecária que ela ficava até com raiva. Eu não acredito que vocês já leram o livro e já vieram trocar. Porque eles tinham aquela sede de ler. Mas o estímulo, eu acredito que a gente estimulando, né? Até muitas vezes você fala, olha, vamos ver quem é que vai ler primeiro, hein? É você ou o primo que vai ler primeiro o livro, né? Vai ganhar um pirulito, vai ganhar uma bala, né? Vale isso, até vale em algumas vezes, né? Que não seja um vício sempre, mas qualquer estímulo eu acho muito válido, porque vai ser bom para a criança. Porque hoje um grande vilão é o celular, é o tablet, né? A informação rasa, né? Não tem profundidade para discutir um assunto, né? Sim. E você, tendo essa cultura, esse hábito, você tem repertório para trocar ideias. E eu sempre falo para os alunos, né? Por mais que você goste de um assunto, veja de outros assuntos, outras óticas, porque vai te alimentar, às vezes, para um foco que você tem. Você pega ideias de outros lugares, né? Não faz o hiperfoco numa coisa que você só gosta. Porque você não vai fazer tudo que você gosta na vida, né? Fica mais fácil você construir uma redação, você escrever. Até mesmo a gente, muitas vezes a gente vai escrever alguma palavra. Outro dia até comentei lá na agência, falei, nossa, a gente, acho que eu tô precisando ler com mais frequência, porque às vezes você vai escrever as palavras, você fala, meu, como é que escreve essa palavra? Nossa, língua portuguesa não é uma língua fácil. Verdade. A gente esquece, falei, nossa, gente, essa palavra é que hoje com o Google você joga lá e é muito mais rápido, mas antigamente era só através dos livros, né? E que é uma grande falha que nós temos, né? Hoje em dia, é justamente essa questão da escrita, né? Da ortografia, né? Antigamente foi como ela colocou. Antigamente, a minha mãe, por exemplo, me fazia ler, acho que 2 livros, né? A gente tinha esse costume, assim. Tinha. 2 livros a cada 3 meses. Tanto a leitura quanto a caligrafia, né? Tem Sim. Eu fazia caderno de caligrafia. E tinha que ter uma letra, assim, muito bonita, muito clara. Bonita. Porque senão o chinelo cantava. O chinelo cantava. Mas é mesmo, era gente. assim mesmo. Mas hoje em dia a gente percebe que até pelo internetês, né? A VC, que... Né, muitas palavras, siglas, né? Perdeu, né? Você, óbvio, você tem, a língua ela é viva, ela é um processo vivo, mas hoje em dia você tem que tomar muito cuidado quando você vai prestar um Enem, um vestibular, fazer uma redação, qualquer outra coisa, porque a sua tendência é escrever através do internetês, né? Sim. É bem isso. Então, o livro, justamente, ele contextualiza, ele te faz mergulhar naquele mundo e ter acesso. Primeiro, acho que estimula a imaginação. Criatividade, aquela coisa né? de se colocar ali na história, imaginar, né? Eu acho também interpretação de texto que falta demais. Falta muito interpretação de porque acho que é o principal motivo de tanta briga, guerra, debate. As pessoas não se entendem, elas não sabem se expressar e fica aquela coisa de louco. Eu não sei falar, você não sabe ouvir. Vira uma coisa monstruosa. E a gente bate muito nessa tecla, né? Porque aparentemente a gente tem informação, como eu falei, rasa, muito rápida, mas aquilo é certo, né? É uma informação confiável. Então você acaba sendo um papagaio de uma coisa que você não faz a menor ideia do que está falando. É a fake news, né? Sim. Muitas vezes é uma situação, alguma nota que alguém pensou, falou, alguém que estava fora do contexto escutou e tornou aquilo virou verdade. E a questão do algoritmo também, de entregar só o que você quer, né? Sim. Muitas vezes você fala, mas eu não sou de ficar entrando na internet. Existe uma ferramenta que a gente tem na mão que se chama WhatsApp, com aquelas correntes de mensagem que vem, que você não sabe quem criou, de onde veio, só vem retransmitindo que quantas informações tem ali que se você for filtrar, não são fidedignas. A grande maioria são falsas. São falsas, é verdade. E dentro desse contexto, né, você como escritora, você vê uma tendência a diminuir o número de escritores mais jovens ou não? Isso afetou? Porque para mim é novo, eu não tenho acesso a essa informação, porque você veio de uma família que te incentivou a ler, você incentivou seus filhos. Mas pelo que você anda nos eventos, né, nos lançamentos, você vê que tem público jovem querendo ser escritor ou tá distante? Tem público jovem querendo ser escritor, tem. Tem um público jovem também querendo ser poeta. Tem um pessoal muito interessado na poesia, né? Tem. Não é um grande público, mas tem.
É porque eu vejo o futuro, Né? né? Dos É. livros, o futuro, E, assim, né? é Tem. curioso porque É. hoje existe os livros digitais, gente, mas eu acho que o prazer de você pegar um livro físico Sim. é outra coisa, É né? De você outra ver coisa. o escrito, a parte ilustrada, enfim, o cheiro do O livro. cheiro do É o livro. contato, É outra né? coisa, né? É. Tem aquele livro, tem o e-book, mas o pessoal ainda procura o livro físico, né? Que a gente Que é achou que ia esse acabar contato, é. E a gente vai nos saraus, mas ainda tem um jovem ali no meio, interessado, né? Isso é legal, sabe? E é legal também que a gente vê os autistas interessados na literatura, querendo escrever, Olha procurando, que né? legal. Então a gente vê um jovem interessado. Isso é bacana, né? Isso é bacana. Não é um grande número, mas a gente vê. São Isso é um estímulo para a gente, a né? realidade das profissões que a gente daqui um pouco não tem mais. A né? gente discute muito isso em aula. Qual que é o futuro de algumas profissões e se ela deixar de existir, alguma coisa vai substituir, né? Ou é para Sim. automatizar aquilo que você fazia antes manualmente, ou ela vai evoluir para um outro caminho que você ou se reinventa, né? Ou Sim. entende uma tendência de mercado, vê se aquilo é para você, óbvio. Mas você, sabe, tira de uma coisa e vai para outra. Desde a Revolução Sim. Industrial, quantas coisas já não mudaram e as pessoas tiveram que se reinventar, cargos novos, outras coisas foram surgindo. Então, a gente estimula isso nos alunos, né? O que você, dentro do seu contexto hoje, você se vê fazendo, né? E se abrir para o novo, porque às vezes você vê as pessoas sempre nas mesmas coisas, né? E tem tanta possibilidade que a Tem gente pode muita seguir possibilidade. e elas se fecham em pequenos, né, nichos que você fala, meu, você pode ser outra coisa, né? Você tem potencial para mais, né? Mas falta repertório. Falta. Falta repertório, embasamento, né? Os livros da Alcides são altamente educativos, né? Eu tô lendo aqui alguns trechos, A Canção do Infinito, Coração Incluído, A Semeadura e o Retorno, então é uma linguagem fácil, né? Eu tava batendo o olho aqui, uma linguagem gostosa de Sim. ler, de entender, né? Tem algum público-alvo que você escolheu quando você escreveu ou não? Você pensou em algum público que você queria atender crianças, jovens, pessoas mais maduras ou não? Então, eu pensei nesse público mesmo que pudesse entender essa linguagem, uma linguagem fácil, que ele pudesse deitar à noite, assim, na cabeceira da cama, aquele dia cansado, que ele pudesse pegar uma literatura e pudesse digerir com facilidade, sabe? Porque é tão difícil você chegar do trabalho cansado e ter que digerir algo tão difícil, mas algo que ele pudesse ler dentro da realidade dele, pudesse pegar esse livro, histórias que eu ouvi, vivenciei, e olhasse, lesse e falasse assim, a minha história está nesse livro. Porque dentro desse livro ele encontra a história dele. Tem história de medo, coragem, amor, pessoa em situação de rua, história de pet, tem história dos pets, Legal. tem a história de discriminação racial, tem tudo quanto é tipo de história. Ele vai falar, a minha história está aqui. E quando você Histórias começou a escrever, você sentiu algum tipo de preconceito para poder falar do assunto? Porque faz tempo que você começou, né? Agora é mais fácil de falar sobre, mas e no começo, quando as pessoas não queriam tocar no assunto, não queriam mexer, né, Foi difícil. nessa área? Foi difícil. Eu Foi. imagino que... Mexer. Inclusive, quando eu comecei a falar de discriminação, né, você tem uma crítica até de algumas pessoas mais próximas de você. Ah, mas você vai falar sobre isso? Você vai mexer nisso? Você vai envolver Você nisso? vai se envolver nisso? Então, você tem uma Há certa quanto crítica, tempo atrás, né? assim, a gente tá falando, quando o seu primeiro livro? O meu primeiro livro, 12 anos atrás. Então, houve, né? Eu também falei de uma escola que eu dei aula, né? Eu não pude falar o nome da escola, mas eu tive que contar uma história de uma escola de 30 anos atrás, Com que certeza. aconteceu comigo. Ali Né? você teve vidas e vidas passando, assim, de mais diversas classes sociais. E é legal esse gancho. E você como professora, o que você viu em sala que a Carol depois pode complementar como uma evolução, sabe? Que a gente está indo para o caminho certo e tendo esses dois mundos, sabe? Porque às vezes quem está assistindo fala, não, Sim. sempre foi fácil assim, sempre falou-se dessa forma, porque o público do YouTube é mais jovem, né? Sim. Eles às vezes não fazem a menor ideia do que veio lá de trás, do que veio lá de trás para hoje ser possível você ter um cabelo, né?
black, para você poder ser ouvido, para você ter um espaço na mídia, que depois a gente fala um pouquinho sobre Sim. isso. Então, como que foi para você Eu nessa achei que houve nessa uma área? evolução muito bacana, porque assim, há 31 anos atrás, eu entrei numa sala de aula de uma escola particular muito chique, de alunos de um poder aquisitivo muito alto. E eu era a única professora negra do colégio. E os alunos não queriam. Nossa. Eles não queriam que eu desse aula na escola. E aula de arte e de música, né? Era aula de desenho geométrico. Ah. Naquela época, não era o professor de matemática que dava, era o professor de artes, né? Eu era Verdade, formada, nossa. eu era formada em desenho geométrico. Então, os alunos não queriam. Eles colocavam os pés em cima da mesa, os alunos do 9º ano, colocavam os pés em cima da mesa e cruzavam os braços e Pra não ter aula. não quero ter aula. Isso com você dentro da sala de Com aula? eu dentro da sala de Eu fico aula. imaginando, assim, a sua sensação como profissional mesmo. Horrível. Né? Você se preparar para uma aula e você chegar lá e ter aquela situação, né? Aquela recusa dos tem a questão da alunos. escola. Como que a escola via isso? Olha, foi muito difícil. Que eu imagino Muito, que porque não teve assim, uma aceitação. a gente chegou num ponto que eu contei isso em Cadernos Negros 38, né? Volume 38. Chegou um ponto que a direção da escola cruzou os braços assim para mim e falou: "Você é uma e eles são muitos". Tipo assim, se eu tiver que escolher, eles são muitos, você é uma. E eles Então, pagam a mensalidade. eles pagam a você- mensalidade e você, né? E na época a gente não tinha esse aparato de leis ao nosso conhecimento, 31 anos atrás. Eu me senti sozinha, pedi a conta, saí da escola, tive uma paralisia facial, estava muito mal. Eu estava no fundo do poço, saí da escola. Aí eu fui para um outro colégio particular também, fui muito bem aceita e fiquei nesse colégio até aposentar, muito bem aceita, muito amada. E dali também era um colégio particular e esse colégio já tinha um outro preparo, ali eles já tinham muitos professores negros e já foi uma outra fotografia, né? E dali eu fui vendo essa evolução na educação que hoje é muito diferente. Então, quando eu olho para a educação hoje, os alunos estão melhor preparados, né, para ver o corpo docente. Tem que melhorar muito ainda, claro, né? Ainda tem professor que sofre, ainda tem aluno que sofre. O nosso mundo não é só Brasil, o nosso mundo. Eu digo que não é só Brasil, porque eu conheço professores que dão aula nos Estados Unidos e sofrem também. Então, o mundo tem que melhorar muito, né? Mas já melhorou muito. Quando eu olho para a fotografia da educação, graças a Deus, estamos caminhando bem. E podemos caminhar melhor, né? O que eu vejo muita diferença é que na nossa época, pelo menos eu olhava os professores como deuses. A gente tinha uma admiração. Tinha De admiração admiração. enorme. Hoje eu não Respeito, vejo né? isso. A figura do professor por si só, assim, a gente já tremia, já Tremia. tinha aquela coisa, nossa, E assim, meu e dos nossos professor. pais era mais ainda. Mais né? ainda. Mas mais eu acho que ainda. isso está se perdendo. É. O respeito, às vezes você vê um aluno não valorizando, não dando respeito devido, A né? tratativa, né? Muitas É. vezes a gente vê que é um cenário onde o aluno se coloca de igual para igual com o professor. E não é, de forma nenhuma, colocar o professor numa Não. posição de arrogância ou superioridade. É que, de fato, se você entra num consultório médico, você tem ali a autoridade do Sim. médico. Você entra dentro de uma loja, você tem ali o gerente de loja. Em sala, a pessoa responsável, a autoridade é o professor, né? Sim, Mas isso também vem muito da coisa da criação. sim. Hoje em dia isso que eu ia fala-se chegar. muito de Os pais endossando o endossando filho muito. Sim. afrontar o Parece que o professor. jogo virou, professor. né? O professor está provocando isso no meu filho e não o filho tem um comportamento que não é bacana, né? Tanto que quando a gente vê que o aluno, que ele dá um pouquinho de problema, que ele não respeita o professor, que você chama o pai, dificilmente o pai
vai entender o professor. Então, você vê que aquilo que a Carol falou já é de criação. O É. aluno que ele é muito educado, o aluno que ele não dá trabalho, o pai vem, assim, é maravilhoso. Você vê que é uma coisa que é exigida desde os primeiros anos, né? E hoje É tem que- muito essa coisa de fazer à vontade também da criança, né? Fazer à vontade. Ah, eu não posso com a vida do meu E filho. que adulto você vai criar para o mercado de trabalho. Se ele for repetir esse comportamento com o chefe, ele vai ser demitido. O mercado não vai aceitar. Não vai. Então, assim, vai. o que você está fazendo com o seu filho? Porque É. endossando um comportamento errado, o filho vai entender, eu posso tudo. Eu posso tudo. E chega na faculdade, primeiro embate Não que tem é com o assim que professor funciona. do ensino É. superior, ele vai perder. Sim, É e que a gente ouve assim, bastante relatos disso, né? Tem também uma diferença que, antigamente, a gente olhava para os pais, a gente conseguia ver uma diferença. Nós estamos aqui, nossos pais estão acima de nós. E hoje, os pais estão tratando muito o filho de igual para igual. E o Não filho, existe. ele precisa ver uma diferença entre ele e os pais. Isso Essa não tem nada a ver de ser hierarquia- amigo, né? Isso não tem nada a ver de ser amigo. Você pode ser amigo do seu filho, mas ao mesmo tempo você passar... Ele tem que entender a que ele é hierarquia. filho e o pai é pai. Para ele poder entender que ele é aluno e nós somos professores. Senão a conta não fecha. E A conta não fecha. Não, e nós vemos filhos maltratando os pais na frente dos É. outros. Tem que replicar com o aluno, com Então. o professor, Com o aqui, ou com professor. outros alunos na sala de aula. Então, assim, é uma coisa muito É complexa, muito né? Porque, complicado. porque a escola tenta fazer a parte dela, nós tentamos, mas se em casa a coisa não acontecer, é uma eterna guerra. Porque Né? É uma aquilo, né? eterna Existe guerra. muito a confusão sobre a questão de você educar no sentido de dar subsídio para que, né, a formação da Sim. criança, do jovem, e você dar educação. A educação, ela vem de casa. Por favor, obrigada, com licença, falar, né, um tom de voz agradável, isso vem de casa, não é... Sim. A escola não deveria tratar isso, a escola poderia reforçar. Reforçar. Mas não colocar, né? É. E muitas vezes a gente vê essa inversão de papéis realmente, né? Os pais imputando para a escola esse tipo de situação, Sim. né? Eu há muito tempo atrás, quando eu comecei na carreira acadêmica, eu recebi a mensagem de uma mãe onde ela disse para mim o seguinte: eu fui reclamar mandar uma mensagem dizendo que estava faltando um caderno, e ela disse: o problema é seu, quem tem que olhar o caderno na mochila dele é você, né? Já E, é na a função verdade, dos pais. É uma função de pai É. que você está terceirizando para a escola. Então, a escola trabalha com demandas terceirizadas hoje em dia, né? Que são muito latentes. Eu já vi um caso uma vez de uma mãe de aluno falando: você repreendeu minha filha, ela ficou com raiva de você, é isso. Então, ela tem raiva de você. Gente. Então, assim, lide com a situação. Sim. Você tem que falar meio para minha filha e como que você faz isso no ambiente de aula onde você está ensinando. Então, quer dizer, o aluno ele tem uma inversão de valores. Uma Eu acho que, inversão. e é por isso que eu acho que vejo muitos professores deixando, né, a profissão. Sim. A Essa profissão- crise, né, que a gente tem. E a gente vê muito professor burnout, professor se sentindo desvalorizado. Por quê? Falta esse apoio dos pais para falar: não, filho, você está numa escola onde você tem que aprender, eu vou te dar a educação daqui, a escola reforça lá. tem que ter o decoro, né? É. Pra tratar com as Sim. pessoas. E você evoluir como um ser humano, como profissional. Se não tem essa junção, Sim. realmente a conta não fecha e fica uma coisa muito complicada para o corpo docente, né? Lidar com... Sim. Porque pensa, né? Por exemplo, o primeiro ano tem 25 alunos, né? Imagina os 25 reizinhos não podem ser contrariados. Como que você consegue dar uma aula? Não consegue, né? Não dá, entendeu? Então, a gente precisa falar desse assunto. Eu sei que é um pouco sensível, mas é mais no sentido não de recriminar os pais, mas de conscientizar. Ver se... será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou ajudando o meu filho no crescimento dele ou eu estou atrapalhando? Né? Eu estou ajudando a escola a cumprir o papel dela ou eu estou atrapalhando? É muito importante esse acompanhamento dos pais, porque muitas vezes o filho em casa ele tem um comportamento e chega aqui na escola ele muda. Pode ser para melhor ou para pior. Ou para pior. Então, às vezes tem aluno que aqui na sala de aula ele é excelente, em casa ele dá trabalho, tem aluno que em casa ele é excelente e aqui ele dá trabalho. Então, pais e professores e coordenação e direção tem que estar falando a mesma língua, porque a gente fica uma boa parte com os alunos aqui, né? Aqui no colégio mesmo, das 7 às 2h25. Ensino médio, sim. Dá umas 6h30, né? Quase 7 horas por aí. E a outra parte fica em casa, mas e como que é essa parte fora? Então, a gente só joga uma sementinha
sementinha ali, mas a gente precisa saber como que essa semente ela é adubada e germinada em casa. Como é que é o retorno dos pais, né? Por isso que é muito importante reunião de pais. A parceria. A A parceria. parceria, Parceria de escola e família, ela é fundamental. Sem parceria, não adianta você tecer toda uma cartilha, digamos assim, né, no popular, mas você colocar aqui aquilo que você espera do aluno, quais são os comportamentos esperados, até porque todos nós temos uma personalidade diferente para cada ambiente. Você tem a sua personalidade em casa, com seus amigos, no trabalho, com, né, o seu companheiro, sua companheira, enfim. Sim. E quando você está no contexto escolar, você também desenvolve a sua personalidade. Muitas vezes para ser aceito pelos seus colegas, né, para se autoafirmar. A gente tem muito essa questão de autoafirmação. Eu vou bater de frente com o professor, atenção, né? porque eu vou me autoafirmar, eu vou chamar atenção e vou trazer todo mundo comigo. Então, esse momento, essa chave entre pais e a comunidade escolar, né, entre a escola, os pais, os responsáveis, ele é extremamente importante para que a gente alinhe todos os discursos, né? Que nem um professor vai chegar em sala, vai perder o seu dia, o seu tempo para chegar lá para maltratar um aluno ou para fazer um trabalho mal feito. E aproveitando então... esse gancho, hoje a gente tem uma ferramenta, que é a inteligência artificial, que eu vejo que muitos alunos já estão buscando essa ferramenta nas escolas. Eu queria saber de vocês como que ela pode ser aproveitada para melhorar o ensino nas escolas e se vocês identificam algum desafio nessa abordagem. Sim. A inteligência artificial, ela tem um ponto assim, um ponto bacana que ela tem é de otimizar o tempo do aluno. Acho que ela otimiza bastante o tempo, né, do aluno. Ela vem a otimizar, acho bacana. Também ela é boa para fazer com que o aluno ele venha absorver melhor o conteúdo da disciplina. Eu acho esse ponto muito bom também da inteligência artificial, né? Agora, o aluno tem que saber usar a inteligência artificial, né? Senão ele fica muito acomodado nos conhecimentos, né? Então, acho que tudo tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado que não vai ser bom para o aluno, né? Então, ele sabendo aproveitar o que é bom, vai otimizar o tempo, vai fazer com que ele possa absorver melhor o conteúdo, né? Ele pega tudo que é bom para ele, mas também ele tem que ver aquilo que não vai ser bom para ele e voltar ali para os primórdios, né? Porque aquilo que ele não souber usar de bom na inteligência artificial, ele vai ter defasagem, principalmente lá quando ele for fazer o Enem, quando ele for prestar um vestibular, ele não vai ter conteúdo. A tecnologia ela vem para nos ajudar, mas ao mesmo tempo, aquilo que você falou, a gente precisa tomar um cuidado. Por exemplo, na nossa época, quando a gente tinha que fazer um trabalho de escola, qual que era a dinâmica? Vamos à biblioteca. Lá nós vamos pegar uma folha de almaço, vai ver um livro, ou uma revista, um periódico, a gente vai transpor aquela informação para a folha de almaço. Então, eu vou ter que escrever tudo no meu trabalho e eu entrego para o professor. Hoje, se você, pelo menos há uns 10 anos atrás, era o Ctrl-C, Ctrl-V do Google. E dava lá um site de pesquisa. Copia, e hoje, cola. Agora, com a inteligência artificial, ainda é mais fácil você enganar o professor. E também, quando a gente falava, por exemplo, da questão... Eu, muitas vezes, fui para a biblioteca fazer trabalho. Então, eu chegava lá, sentava, pegava a famosa Barça. Sim, né? a Barça. Conhecer, lá, né? Copiava. Enciclopédia conhecer. Só que qual que é a grande diferença também? Nós íamos para a biblioteca, um ambiente que era dedicado a isso, que não tinha barulho, que não tinha estímulo. Sim. Então, você também retia muito mais informação. Né? Hoje em dia eu posso sentar aqui com meu celular e fazer uma cópia, mas eu tô aqui recebendo mensagem. Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo. É a sua atenção dividida, você não tem 100% de foco naquilo. Então, hoje em dia é muito mais difícil, você tem estímulos o tempo todo, de todos os lados. E parece que se você não fizer 2, 3 coisas, você não está produzindo. E aí, você não está produzindo. A sensação é essa mesmo. A gente foi jogado, assim, né? Todos nós professores, que foi ensino na pandemia. A gente não estava preparado para ensinar na pandemia. E, de repente, a gente virou uma chavinha onde você via os alunos em casa. Aqui no colégio, graças a Deus, todos eram obrigados a ter a câmera ligada. Então, era uma forma de você ver os alunos ali. Mas, assim, tinha colégios que não tinha essa obrigatoriedade dos alunos ligarem a câmera. Então, eu via vários memes na internet de um aluno deitado, o aluno não estava em casa, copão, dormindo. Aí o professor falava, aí que ele... Então, assim, é muito complicado para nós, professores, né, nessa dinâmica.
Eu vejo assim, que hoje você tem um leque de escolhas. Agora, se o aluno não tiver o pé no chão, ele não vai ter conteúdo. Com certeza. Ele não vai ter conteúdo para concorrência. Aí ele fica lá na inteligência artificial, oba, aqui tá bom, aqui tá bom. Site Né? GPT, né? Aí quando ele chega na concorrência, vou prestar um vestibular. Não precisa nem ir tão longe, sabia? Quando eles fazem os trabalhos, vão apresentar, tá tudo lindo. Eles olham para aquilo e falam, meu Deus, o que está escrito O ali? que está escrito aqui? Não tem Eles conteúdo. não sabem interpretar o que Não eles mesmos tem, fizeram. Não tem. Então, assim, tem várias nuances, né? Quando a gente Tem fala- várias nuances. E quando vai para o mercado de trabalho, aí Então, quem não e está aí, preparado a hora é que engolir. você Tá chega no mercado preparado. de trabalho é o que a gente se depara aí todos os dias, onde você vê uma fila de desemprego gigante, mas quando você abre uma oportunidade de trabalho, você não encontra profissional qualificado para aquela Exato, É. porque preocupar. você tem vagas muito específicas que precisam de mão de obra um pouco mais elaborada, né? Que de repente vai precisar. Tem um texto que é bárbaro, né? Uma brincadeirinha que você vê sempre no Facebook, no WhatsApp, no Insta, que é vendo bolo por R$5, sabores, maracujá, brigadeiro, não sei o quê, tananã, tananã, tananã. Entrar em contato com, aí vem o pessoal, vende o quê? Quanto? Sim. Falar com quem? Ou seja, as pessoas realmente Eles não entendem. não são funcionais em É. interpretação. Tá ali, tem todas preguiça, as informações, né, para você. É só você interpretar. E aí começa a vir uma chuva de perguntas. É. Então, é nesse detalhe, nessa situação, que você vai perder para quem se preparou melhor que você. Não, com Né? Quem certeza. estudou, quem realmente se preparou para tudo. Aí, aliado a tudo isso, tem as competências emocionais que as pessoas, principalmente pós-pandemia, muitas não conseguem, não superaram muitas coisas e a parte emocional tá abalada, você começa a transferir para algumas áreas, né? Onde tem o burnout ou vem outras falam isso, né? De fato. síndromes, né? Que é uma coisa que essas crianças, esses adolescentes que passaram por esse período de pandemia, eles vão precisariam de muito tempo para recobrar esse recorte da vida deles, né? Porque foram quase 2 anos ali completamente isolados, onde não tinham contato, o contato virou as telas, ficou todo mundo muito ansioso, né? As crianças dentro do contexto familiar 100% do tempo, o pai e a mãe que só se viam aos finais de semana trabalhando juntos. Quem é essa pessoa aqui dentro, né? Exato. Então, eu tenho conflito com meu marido, mas eu só vejo ele à noite de final de semana. E agora não. Eu tô trabalhando aqui do lado, né? Então, o conflito ficou muito maior. Muito maior. E para recuperar isso, a gente sabe que é muito complicado. O emocional tem que ser trabalhado, né? Senão você acaba descontando nos outros ou você vai carregando, né, um trauma ou alguma questão interna que vai te atrapalhar para sua vida como um todo, né? No trabalho, em casa, enfim. Acho que a gente quer fazer a última pergunta. Eu quero fazer a pergunta sobre o papel dos educadores na promoção e na apreciação da valorização da cultura, arte e literatura entre os jovens. Como que você acha que os educadores podem influenciar os jovens valorizando a cultura e a arte? A cultura e a arte. Então, os educadores, eu vejo assim que o papel dos educadores hoje tá mais difícil ainda, em tudo, né? Porque hoje a gente tem inteligência artificial, né? Nós, voltando um pouquinho, a gente tem um grande trabalho de conscientização aí para os jovens, para as crianças, né? É pôr o pé deles no chão mesmo. Ó, cara, o negócio é o seguinte, você tem isso aqui, ó, né? Você vai querer pegar, você não vai ter consciência de nada, você vai virar um zumbi, né? A gente tem um trabalho de conscientização muito grande para eles aí, né? A gente tem aí o trabalho de conscientização artística e cultural, né? Hoje nós temos alguns quesitos, né, que o próprio governo aí nos dá, principalmente a questão aí da lei 10.639, né, /2003, que nos diz que a gente deve ensinar para eles a questão da... contar para eles toda a cultura afro, né? Voltando um pouco à questão que a gente falou da discriminação, né? Falar um pouco sobre a cultura afro, a cultura da África,
a questão artística, trazer um pouco de África para eles, né? Valorização da África. Então, a gente trazer um pouco dessa questão da arquitetura, trazer arte, trazer literatura, né? Trazer mais África para eles, né? Trazer essa valorização do negro, trazer outros povos para eles, né? Trazer mais arte para eles, a sensibilização das coisas, porque a arte sensibiliza, né? Então, o papel aí nosso como docente, nós temos aí uma grande gama de trabalho para eles, né? E não só em forma de trabalhos, mas como em forma de jogos, como em forma de música, né? Em forma de teatro para eles. Então, acho que a gente tem um grande trabalho aí de sensibilização para fazer com eles. Porque hoje, com a vinda da internet muito forte na vida de todo mundo, não é só das crianças, as famílias se tornaram muito frias. E as famílias não estão interagindo. Ninguém interage, né? Você olha o desenho das famílias, é cada um, né? Todo mundo chegou em casa à noite, mas é cada um para si e Deus para todos. E o celular é cada um com o celular. Ninguém interage, ninguém tem mais pai, ninguém tem mais mãe, ninguém tem mais irmão. Cada um tem um celular. E quando eles chegam na escola, é que eles estão tentando conversar com alguém. Né? Então, é através da arte, através da literatura, que a gente pode fazer alguma coisa com eles. Tentar fazer poesia com eles. Tentar não fazer, a gente consegue, né? Trazer a sensibilidade deles para a poesia, para a escrita, para o desenho. Né? Às vezes, no desenho, a gente vai descobrir tanta coisa. E até mesmo uma oportunidade, né, para os pais se desligarem um pouco do dia tão corrido que né? Porque quando você está ali com seu filho também trabalhando, fazendo junto, é tão gostoso. É tão bom, né? É o fazer tempo de qualidade, né? o tempo de qualidade. Eu acho que a gente pode tirar leite de pedra. Dá para a gente fazer. E é do simples. É do simples, dá para a gente fazer. É um trabalho bem árduo para nós, mas é o que... É gratificante também. Deus escolheu a gente, né? E a gente conta com os pais nessa jornada, né? E a gente conta com os 100%. pais. Porque é o futuro, né? Se a gente constrói um futuro qualificado, um futuro, né, humanizado, né, que a pessoa entende, né, que ela tem defeitos, qualidades, que ela vai lidar com adversidades, que não vai ser um mundo perfeito 100%, que isso não existe, a gente consegue construir um futuro melhor, né? A gente consegue. Eu acho que a gente consegue tirar muita coisa deles. Isso aí. Né? Então, estamos já no final do episódio. Obrigado pela participação, Alcideia. Nossa, gente, obrigado, um prazer cara. Foi uma muito troca grande. muito gostosa hoje, uma né? troca muito gostoso, boa. muito leve, né? A gente conseguiu falar de literatura, cultura, o mês escolar, foi bem junto. produtivo. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a editora Escortece, que é a editora que está comigo em todos os momentos, em todos os livros, todos os meus projetos, né? Quero agradecer a editora Escortece, ao senhor João Escortece, a Fernanda de Sá, que me indicou, né, para esse trabalho, né? E agradecer ao colégio, né? Nós que agradecemos. E essa oportunidade linda aqui nesse podcast. Quero mandar um abraço especial a todos os alunos, né? Quem quiser estreitar amizade comigo, o meu Instagram é @alcideamiguel. E quem quiser conhecer os seus livros, por onde Quem eles quiser podem adquirir os meus livros, é pelo meu Instagram, @alcideamiguel, ou Editora Escortece. Só pedir lá na lojinha da Editora Escortece, tá bom? Parabéns, E mais pode uma vez, adquirir. pela sua história, por ser uma guerreira que nunca desistiu, né? De todas as Com dificuldades essa alegria. que você nos contou, e com essa alegria, com essa leveza, e se tornar, né, exemplo, né, para tantas outras pessoas para serem seguidas e levar, né, a cultura através de livros, da música, da poesia. Só tem que agradecer mesmo a sua presença aqui. Obrigada. E é um prazer te conhecer. Já vou seguir aqui no Instagram, nas redes sociais. Obrigada. E com certeza a gente vai estreitar mais relacionamentos, sim. Obrigada, E aí, gente. Carol, gostou de hoje? Com certeza. Cultura pura. É muito importante falar, né, sobre tudo que nós falamos aqui.
virar ali um Obrigada. pouquinho para discutir esses assuntos. Sim. Agora eu quero saber do Legal. pessoal de casa. Se vocês gostaram, então deixa o like aí, compartilha, comenta. Se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar também na entrevista, estamos Sim. abertos aqui também. Ninguém é perfeito, né? A gente tá querendo sempre melhorar, não é isso aí? É Isso aí. Então, É isso nos aí, vemos no gente. próximo episódio, pessoal, no nosso Ball Talks. Até Isso aí, mais. até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.